busquei inspiração vagando pelo campo e tentando imaginar os homens selvagens, que já nasciam educados por natureza através do instinto, vivendo sem desigualdade. Porém, a sociedade se encarregava de levar esses homens a um estado de degradação, devido ao desrespeito com a natureza. Embora não tenha garantido o prêmio, este trabalho ficou sensacional e assegurou a minha fama. Em 1754, um amigo que estava de partida me convida a ir a Genebra, minha cidade natal. Aproveitei a oportunidade e levei Therese, minha cocotinha. Fui tão bem recebido em Genebra que planejo retornar a viver lá. Porém, penso que era apenas ansiedade, devido à nostalgia que eu estava vivendo. Quando retorno a Paris, percebo que meu discurso sobre as ciências e as artes estava fazendo grande sucesso na Holanda, porém não em Genebra. Isso esfriou os meus planos. Mudei-me às escondidas para uma casa próxima à natureza, em Montmorency, no ano de 1756. A casa foi cedida por uma amiga e, após algumas reformas, se tornou meu cantinho, minha fonte de inspiração. Porém, após alguns desentendimentos com minha amiga, acabo rompendo minha amizade com ela e mudando-me para Montlois, próximo ao local onde eu morava anteriormente. Em 1758, eu termino definitivamente minha amizade com Diderot, pois minhas publicações de que a vida social era fonte de maldade não foram aceitas por Diderot, que as considerou uma traição aos ensinamentos da enciclopédia. Em 1759, meu estado de saúde piora e a medicina da época errou várias vezes os diagnósticos, até descobrirem a minha real doença. Devido a este fato, me recolho em um lugar tranquilo e começo a trabalhar em minhas novas obras de arte, o contrato social e o dicionário de música. Em 1762, publiquei o Contrato Social, um importante trabalho sobre a filosofia política, com ideias muito contrárias aos pensamentos de meu inimigo, Voltaire, que me escreveu uma carta zombando de meus pensamentos, mas eu a ignorei. Publiquei também neste ano o Emily, um tratado sobre educação, mostrando como educar os jovens. Em julho do mesmo ano, fui avisado de que o parlamento francês estava disposto a me prender, pois meus pensamentos eram contrários aos pensamentos do governo e à religião. A princípio, não dei importância a essas ameaças, porém, depois descobri que os boatos eram verdade, e resolvi fugir para a Suíça. Antes da fuga, reuni papéis com minhas ideias, e decidi às pressas o que deveria ser queimado e o que deveria permanecer sob custódia do Duque. Para Genebra, eu já não poderia voltar, pois meu discurso havia sido queimado publicamente, e eu seria preso se lá aparecesse. Por isso, decidi ir para Yverdon, na Suíça, lugar onde anteriormente havia sido acolhido com cortesia. Porém, chegando lá, percebi que a coisa também não estava boa para o meu lado, e parti mais uma vez. Procurei refúgio em Moutiers, condado de Neuchâtel, sob proteção de rei Frederico da Prússia. Em 1764, recebi um panfleto anônimo acusando-me de hipocrisia, pai desnaturado e amigo ingrato. Aquilo arrasou comigo, abalou completamente minha estrutura emocional. Quando consegui me recuperar desse choque, resolvi escrever minha autobiografia, intitulada de As Confissões. Fui vaiado na rua, e às vezes até apedrejado por camponeses, a mando de seus pastores. Cansei-me de tantos perigos e decidi ir para a Inglaterra. Naquela ocasião, seria o único lugar conveniente a ir, na qual eu estaria em segurança. Após uma longa viagem, cheguei na Inglaterra, em janeiro de 1766, hospedando-me em uma casa cedida por David Hume. No começo, tudo era lindo, e a vida era um moranguinho, mas eu sofria de intensa paranoia e comecei a suspeitar de que Hume estava conspirando contra mim. Decidi fugir para a França novamente. Na França, com medo de ser preso, troquei meu nome para Renaud, escondendo-me no castelo de Troyes, refúgio que me foi cedido pelo príncipe de Conde. Durante o tempo que estava escondido, consegui concluir a publicação do meu dicionário de música, projeto na qual já trabalhava há anos. Deixei Troyes em junho de 1768, outra vez às pressas, indo para Bon-Rhuys, perto de Lyon, e depois para Monk. É nesse período que escrevo as minhas confissões. Em 1770,
mudei-me para Paris, disposto a defender-me. Reassumi meu verdadeiro nome, mas a sociedade não se incomodou com isso. Comecei a ler as minhas confissões nos salões de Paris. Isso tornou-se um escândalo. Eu estava inconformado pelo fato de não conseguir me justificar perante a sociedade. Então, fiz minha última tentativa. Escrevi em 1775 Rousseau, Hugues e Jean-Jacques Diálogos. Pensei em colocar esta obra sob a proteção de Deus. Para isso, precisava deixar na Catedral de Notre-Dame. Porém, fui impedido pelas malditas grades de ferro. Então, percebi que Deus havia se juntado com meus opositores e perseguidores. Durante meus 2 últimos anos de vida, meu estado mental era complicado. Passei meus últimos dias recluso com Thérèse, minha amada. Devido a esse sofrimento, encontrei inspiração em minhas lágrimas para escrever meu mais delicado trabalho, Devaneios de um Caminhante Solitário, que era dedicado aos sentimentos do homem pela natureza. Em maio de 1778, mudei-me para Hermenonville, e após pouco mais de um mês, mais precisamente 2 de junho de 1778, eu morri. Fui enterrado na ilha de Pelpliers, no lago de Hermenonville. Mas meus restos mortais foram removidos para o Panteão em Paris, durante a Revolução. Tudo bem, agora vou deixar meus coleguinhas falarem um pouco sobre a minha obra. A minha frase preferida do Jean-Jacques Rousseau é aquela que ele diz que o homem não é feito para meditar e sim para agir, my precious. Mas eu vou falar a frase que eu mais gosto do Jean-Jacques Rousseau. Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. Oi, mas essa é a frase Lombardi. Boa noite, senhores acadêmicos do Sinergia. Venho aqui para falar do trabalho dos acadêmicos e os universitários do Sinergia. E também, o que chamou mais a minha atenção foi o Jean-Jacques Rousseau, em uma das frases que me deixou chocamente emocionado. A felicidade consiste no bom estado bancário, numa boa cozinheira e numa boa digestão. E tenho mais para falar. Fale não. Fale. Epa! Eu vou falar uma frase maravilhosa que combina muito comigo. A frase é a seguinte: não há como a força do Estado para garantir a liberdade dos membros. Essa frase é maravilhosa, porque de membro eu entendo, baby. Companheiro e companheiras, eu gostaria de dizer que esse grupo fez um ótimo trabalho. Agora tenho que ir, que eu tô cheio de problema. Tenho que ir pra casa. Tchau, pessoal. Hello everybody. I'm here to talk about how this group's good and say they deserve more than a 10. And remember, yes they can. Galera, foi um trabalho excelente. Todavia, entretanto, porém, não obstante, foi um ótimo trabalho. Nota 10 para vocês. Jean-Jacques Rousseau.